Olá, pessoal! Fique à vontade, esse é o Transcendendo, eu sou Gael Jardim. Eu sou um homem trans, cineasta, administrador e ativista da causa LGBT. Eu tô aqui para dialogar com vocês acerca da transexualidade. Não deixe de me seguir nas redes, no meu Instagram, Facebook, YouTube. Tô aqui aberto para dialogar com todas sobre as demandas dos homens trans. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre hormonioterapia. Negativo ou positivo? Positivo ou negativo? Vem comigo. Muita coisa acerca da transexualidade, hoje dita, daqui a 10 anos pode mudar. Como eu venho falando, a gente ainda não tem estudos específicos. Nós somos estudados, né, para benefício de terceiros. Mas não há estudos, não há leis, nada que nos garanta como pessoas para que nós possamos viver na sociedade. Porque a gente sabe que existe um apagamento, a gente sabe que existe uma tentativa de invisibilizar e anular a população trans, a população LGBT. Então, vamos de contra isso, querendo lutar pela dignidade humana, e o amor vai vencer. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente vai levar muitos anos para responder. Se a hormonioterapia ela é positiva ou negativa, infelizmente a gente não vai ter como saber. A gente vai ter que pagar com a nossa vida para saber se é positivo ou não. E por que eu tô trazendo esse assunto e por que isso é importante? Vamos voltar um pouquinho na história. Em 2013, os homens trans foram incluídos no processo transexualizador do SUS. Gael, o que isso significa, Gael? Foi então, a partir daí, que os homens trans puderam fazer cirurgia de readequação sexual e acompanhamento hormonal. Olha como isso é perigoso. Readequação sexual. A gente vai avançar. Gravem bem isso, tá? Então vamos lá. E aí, a demanda começou a crescer por conta da busca de homens trans pelo serviço, né? Só que tudo que é feito como uma novidade ou como uma onda, simplesmente vem, vai, cresce o volume, vai cada vez mais, e aí depois é que a gente pensa nas consequências, né? E isso tudo é por conta de uma sociedade binária. Gael, o que é binário? Binário é o que a gente vive na nossa sociedade. A classificação de pessoas por gênero, em masculino e feminino. Então, assim, uma pessoa trans, ela não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento. Logo, a pessoa percebe que tá acontecendo alguma coisa. E aí vem a sociedade e esmaga aquela pessoa com um padrão único de ser, ou homem ou mulher. E aí também perpassa a sexualidade, ou hétero, ou homo, ou bissexual, e eliminando todas as outras possibilidades. Então, assim, quando uma pessoa trans, não binária, por exemplo, aparece reivindicando seus direitos, por exemplo, em querer que a certidão de nascimento não tenha definição de gênero, porque ela não se entende como masculino ou feminino, começa, né, a dizer que está errado, que não existe, e aí por conta disso tudo a gente vem vivenciando anos sem poder público prezar por nós, sem legislação, sem segurança e sem saúde. E todo o nosso modelo de gênero é homem e mulher. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem nessa sociedade, ou em qualquer sociedade do mundo, não quer ser respeitado? Quem não quer ser aceito num grupo de pessoas, de amigos, enfim. É para isso que a gente vive, né? Para ter respeito, para ser aceito. A gente tem que pesar essa questão da aceitação. A aceitação do outro, ela não é importante, mas é necessário que haja um respeito. E a partir do respeito, você consegue ter acesso
acesso a uma escola, acesso a uma faculdade, acesso a um serviço público ou privado de saúde, acesso dentro do ambiente que você vive, no seu bairro, na sua comunidade, enfim. Então, o que acontece? Esses estudos todos sobre hormônio, cirurgia, isso tudo nada foi inventado para pessoas trans, numa perspectiva para as pessoas trans. Isso tudo foram modelos copiados e readaptados para nós, pessoas trans. A reposição hormonal para um homem cisgênero, um homem que não é trans, ela surgiu por conta de vários problemas, né? E aí nós pegamos, a ciência pegou, os médicos pegaram, introduziram numa pessoa trans, e aí começou a ter a característica de uma pessoa cis. E aí dentro disso tudo, a gente chama de uma passabilidade. Quando a pessoa ela é trans e ela, né, aparenta ser uma pessoa cisgênero. Isso é muito perigoso, gente. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Teoricamente, meu corpo não é masculino nem feminino mais. Eu faço acompanhamento hormonal há 2 anos e meio, com exames a cada 2 meses e consulta endócrina a cada 3 meses. Então, assim, teoricamente, eu tô ali certinho. Esses exames, eles são, além de sanguíneos, como taxa de testosterona, hemograma completo, eles também são ultra abdominal. Eu não tenho mais os seios, que eu fiz a retirada, mas em alguns casos também faz a ultra mamografia. Então, assim, nós temos um corpo que, para a sociedade, ele pode ser lido como masculino e feminino. Ele não é um corpo ou outro corpo. Então a gente não tem basicamente informação nenhuma sobre o que isso pode acarretar no futuro. Que faz mal a gente sabe. Mas aí o que acontece, pessoal? Essa busca incessante por ser uma pessoa cis, ao meu ver, ela é uma busca para que a gente seja respeitado. E a gente não precisa disso. A gente tem que aprender a se respeitar. Se a pessoa está dizendo que ela é um homem, não interessa qual é a sua leitura, qual é a sua percepção de homem e mulher. Nós não somos medidores de gênero. Nós temos apenas que respeitar o ser humano, que está ali dizendo para você que é um homem. Não interessa todos os seus estudos biológicos e anatômicos sobre o corpo humano. Nós estamos aqui para provar que isso não é verdade. Sinto lhe avisar. Que tudo que você estudou, questione-se. Então, assim, nós estamos aqui para reivindicar direitos. Eu tenho direito, enquanto ser humano, cidadão contribuinte dentro da sociedade brasileira, República Federativa Brasileira, que tem a Constituição Federal ao meu favor, como um cidadão nascido neste país, exijo leis que me assegure e principalmente a minha saúde. E isso é muito importante. Afinal de contas, a população ela briga tanto por saúde, por quê? Porque é extremamente importante. A gente está vivendo agora uma pandemia do coronavírus. Então, assim, olha só o caos. Precisou um vírus aparecer para que a sociedade pudesse olhar, para que a elite brasileira olhasse para o todo. Vocês estão entendendo a gravidade? Então, assim, nós temos demandas muito específicas e semelhantes com as mulheres que não são trans. No caso das mulheres cisgêneras. Nós temos órgãos reprodutores. Então, as nossas demandas e as nossas pautas, elas são iguais com as mulheres cisgêneras. Ou qualquer pessoa que possa reproduzir, pessoas não binárias também. Ah, mas isso tá muito complicado, Gael. Eu não tô entendendo mais nada do que você falou. Você começou a falar de hormônio, terapia. E aí agora você tá falando de... É o seguinte, é simples, vou resumir. Existem vários gêneros. Existem várias sexualidades. E o que a gente busca é direito, respeito e atendimento a cada demanda.
por sermos cidadãos nascidos no Brasil ou não, né? Se a pessoa for radicalizada brasileira, ter a nacionalidade brasileira, tem direito previsto na Constituição Federal. Então, assim, não vá por impulso. Se você está pensando em começar um acompanhamento hormonal, estude, leia, peça ajuda a profissionais da área da saúde, quebre o tabu e procure ginecologista, porque não tem provas ainda, mas a testosterona, essa taxa que é introduzida no nosso corpo, pessoas trans masculinas e homens trans, a gente não sabe se a gente pode ter um tumor no colo do útero, se a gente pode ter mioma em estágio mais avançado, se fosse numa certa idade, né? Então, assim, a gente não tem essas informações e não tem quem esteja estudando, né? As pessoas estudam muito a gente para poder fazer as suas dissertações, para ganhar os seus títulos, mas na verdade elas não estudam de fato para nos dar assistência médica, que é um direito de todo cidadão. Poxa, eu tenho que ficar reforçando isso porque direitos humanos, ele é para todos. E eu tô aqui para exigir isso junto com outras pessoas, junto com um movimento que ele é enorme. Ele é enorme. A gente tem que quebrar tabus e a gente tem que quebrar o preconceito para que a ignorância ela não prevaleça e acabe matando milhares de pessoas que têm um potencial incrível para mudar a sociedade. Ah, Gael, você vai então parar de fazer o acompanhamento? Não, não vou parar. Porque não é a minha geração que vai mudar isso. Eu sou de 1982. Eu vou fazer quase 40 anos de idade. Eu quero realizar o meu sonho, que foi tolhido, que foi tirado de mim, de ser o homem que eu sempre me vi. Mas, hoje, eu entendo que não é isso que faz com que eu seja um homem. Eu me torno um homem. E eu não quero ser esse homem que a sociedade diz que eu tenho que ser. Machista, misógino, agressivo. Não. Eu sou o homem que eu sempre sonhei para mim. Então eu quero me modificar e eu quero evoluir como ser humano. Eu não quero mais ficar preso a essa normatividade e ser um ser humano que não questiona, que um ser humano que só reproduz e sabe? Aí sim, eu, enquanto um homem trans, tenho sim o direito de não perpetuar essa normatividade. Mas com a consciência de que não vai ser a minha geração. Que a gente vai levar anos e anos e anos ainda, mas a gente tem que começar a falar de agora. Então, assim, tem pessoas, inclusive, que eu conheço, que estão passando por algumas dificuldades por conta da hormonioterapia. Eu vou fazer um outro vídeo, convidando uma pessoa para a gente poder falar sobre esse assunto. É um assunto que me preocupa bastante, tá certo, pessoal? Então cuidem-se, vão a ginecologista. Se não respeitarem a sua identidade, busque outros recursos. Vá à Defensoria Pública, procurem advogados, procurem pessoas trans de movimentos, procurem pessoas que estejam da área da saúde a favor, que estejam dispostas a também querer nos ajudar e querer mudar esse quadro. Existem muitas pessoas que não são trans, que estão aliadas a nós, aliadas à nossa causa, entendendo a nossa demanda e que querem lutar conosco. Então é preciso uma unificação dessa luta, é preciso uma grande conscientização. Nós existimos e vamos lutar por direitos, queiram vocês ou não. Então, assim, não há como apagar nem invisibilizar uma população que é enorme e que vai crescer cada vez mais. Homens e mulheres trans estão se relacionando, vamos gerar pessoas. Então, assim, precisamos olhar para esse ser que tem o aparelho reprodutor, que vai engravidar e que não tem nenhum direito previsto em lei. Nenhuma, aqui no Brasil. Então é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui para dialogar.
Ah, mas eu tô falando de vários assuntos. Uma coisa vai ligando a outras. Por exemplo, se eu quiser engravidar, eu tenho que parar de fazer o acompanhamento hormonal. Entendeu? Então, assim, existem vários homens. Existem várias composições. É o que eu falei, torna-se homem. Né? Então, assim, eu não posso deslegitimar a identidade de ninguém pela aparência física, pela escolha de fazer um acompanhamento hormonal, pela escolha de fazer uma cirurgia de mastectomia ou de faloplastia. Nós somos diversos, assim como a sociedade. As pessoas cis não fazem plástica? Diminui o nariz, faz isso, puxa aqui, puxa aqui. Isso tudo são técnicas inventadas que não são para pessoas trans. Vocês estão entendendo? Então, assim, e aí por que pra gente é mutilação, é isso, é aquilo? Não bota na nossa conta. Isso é uma responsabilidade social. O respeito e dignidade e lei é universal para todo mundo, para todo mundo. Então, por favor, vamos quebrar esse tabu, procurem a área da saúde, procurem os movimentos, que tudo vai dar certo e a gente vai mudar. E eu tenho certeza absoluta que daqui a uns anos alguém vai ver esse vídeo e vai falar, puta, mano, esse cara já falava dessa parada aí, ó, há mó tempão. Tá certo, pessoal? É isso. Tamo junto e vamos mudar isso.